Bom dia, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Que Deus te abençoe, que Deus proteja a sua vida, que Deus te guarde e te conduz nesse dia. Com muita alegria e satisfação imensa que nós voltamos aqui para mais uma devocional e que Deus te abençoe através dessa leitura, dessa reflexão. O texto escolhido de hoje é Isaías 6, versículo 3, que diz o seguinte: Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. O tema de hoje é o Deus Santo. Eu sou o pastor José Cláudio Adão, da Igreja Adventista da Promessa, do Campo de Varginha, sul de Minas Gerais. O texto em apreço narra um momento grandioso, ou seja, sobrenatural, na vida do profeta Isaías. Isso aconteceu por ocasião da morte do rei Uzias, do reino sul de Judá. O povo estava triste, chorando, um grande lamento pela morte do rei, quando Isaías resolve ir para o templo, quem sabe fazer uma oração, dizer algumas palavras para Deus a respeito de tudo aquilo que estava acontecendo e talvez dizer para Deus que não ia ser fácil para eles agora. Afinal de contas, a perca era muito importante. O rei Uzias era um grande rei, estrategista nas guerras, muito bem informado, voltado também para a agricultura. Um homem segundo o coração de Deus que abençoou muito o reino sul de Judá e o povo prosperar. O reino estava prosperando bastante e as pessoas estavam muito felizes. Certamente Isaías foi ali no templo, Como eu já disse, para falar com Deus. E seu momento com Deus em oração, quem sabe ele olha para o altar, E quando ele começa a orar, a sua visão de olhar para o altar do templo da terra, ela é transferida para o trono celeste. E Isaías pôde ver como Deus é tremendo, como ele é santo. Em volta do trono de Deus havia seres celestiais com 6 asas, que a própria Bíblia chama de serafins. E ele dizia: Santo, santo, santo é o Senhor, e toda a terra está cheia da sua glória. 6 asas. A Bíblia descreve que com 2 voava, com 2 cobria o rosto e com 2 cobria os pés. As 2 que cobriam o rosto era para não olhar diretamente para a face de Deus, o Deus Todo-Poderoso e Glorioso. As 2 que cobriam os pés eram um sinal de reverência a esse Deus Santo. E as 2 que voavam eram adoração contínua. Oh, meus amados irmãos, como eu gostaria de ter aqui uma hora, pelo menos uma meia hora, para a gente falar um pouquinho mais sobre isso. Como os seres celestiais, eles reverenciam a Deus, como eles respeitam a santidade de Deus, como eles temem ao Senhor e o prazer que eles têm de adorar esse Deus, de reverenciar esse Deus. A proclamação dos anjos que Isaías ouviu no templo, repetindo com toda a ênfase: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, poderia ser usada para caracterizar todo o Antigo Testamento. A palavra santo expressa separação. Quando Deus é declarado santo, a ideia envolve aquilo que o separa, aquilo que o aparta e o diferencia das demais criaturas. Sua grandeza, sua pureza. Todo o pensamento da religião do Antigo Testamento era determinado pela ideia da santidade de Deus. A gente vê que Israel, eles eram muito voltados para isso. Nós servimos a um Deus que é santo. As criaturas pecadoras devem aprender a se humilhar, a ser reverente diante desse Deus tão santo. A religião era o temor do Senhor, uma questão de conhecer sua própria pequenez e confessar suas faltas e se humilhar na presença desse Deus. Foi o que Isaías fez. Quando Isaías percebe o tamanho da glória
os seres celestiais como em chamas de fogo, adorando aquele Deus. Isaías, ele agora não consegue dimensionar a grandeza de Deus em face da sua pequenez. E ele se humilha ao ponto de pedir ajuda para Deus. E ele diz: eu estou perecendo porque vi a santidade de Deus. Mas Deus rapidamente o socorre, ordena um anjo que tira do seu altar uma brasa e leva até os lábios de Isaías e diz: a tua iniquidade foi queimada e o teu pecado purificado. Muitas e muitas vezes é enfatizado que devemos manter nosso lugar e distância quando estamos na presença de um Deus tão santo. E isso, em contrapartida, requer de nós que servimos esse Deus santo uma vida de santidade. Portanto, é o próprio Deus que diz: sede santo, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou santo. Você, meu irmão, minha irmã, que serve esse Deus que é santo plenamente, seja santo também, assim como ele é. É a própria Bíblia que nos ensina isso. Em Levítico e também em Hebreus, o próprio Deus dizendo: sede santo, meu servo, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Nós devemos tomar, meus queridos irmãos, muito cuidado com a nossa vida cristã, o jeito que nós vivemos, a forma como falamos, os lugares que frequentamos, as roupas que nós vestimos, a nossa forma de ser em relação ao nosso próximo. Muitas vezes aquele pecado que nós não abrimos mão. Às vezes, o modo de vida que nós levamos não glorifica o nosso Deus como aquele serafins que glorificava e glorifica ainda esse Deus em todo o tempo, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor. Às vezes a nossa forma de vida não prestigia Deus e nós precisamos levar isso em consideração, porque isso é muito relevante para a nossa vida com Deus. Que Deus possa te abençoar, que você possa pensar bem nessa palavra, nessa mensagem, que o Espírito Santo possa guiar a sua vida, conduzir você no caminho da santidade. Oremos. Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra e do mar, de tudo que neles há. O Deus Santo, que é digno de toda honra e toda glória, de toda adoração, louvor, reverência e ações de graça. Em nome de Jesus eu oro pela igreja, eu oro pela família, Senhor. Eu oro principalmente pela igreja perseguida, dos irmãos que estão sofrendo lá fora. Que a tua mão os alcance, que a tua mão os abençoe, que a tua mão os proteja e os guarde. Eu oro pelos que estão enfermos, que a mão do Senhor os toque e os levante. E peço que o Senhor abençoe a nossa pátria, o nosso amado Brasil, em nome de Jesus. Amém.